Imagine um homem comum, escondido entre bagagens, sendo escolhido para se tornar o primeiro rei de uma nação inteira. Um homem que jamais buscou a coroa, mas foi ungido com óleo sagrado, anunciado por um profeta fiel e aclamado por um povo sedento por direção. Imagine começar uma jornada com o favor de Deus, a bênção de Samuel e o aplauso de uma multidão desesperada por esperança. Agora pense em como, aos poucos, o coração desse homem começa a se perder. Não por falta de capacidade, mas por orgulho disfarçado. Não por maldade evidente, mas por pequenas desobediências mascaradas de boas intenções. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde cada episódio revela não apenas o que aconteceu, mas o que ainda pode acontecer quando corações se afastam da obediência. Hoje você vai conhecer a história de Saul, o rei que começou bem, mas que escolheu a aparência em vez da presença. No capítulo anterior, vimos um povo cansado da corrupção e da ausência de liderança espiritual. Israel havia mergulhado numa decadência profunda. Mesmo com Samuel sendo um profeta fiel, eles rejeitam a liderança divina e pedem um rei como as outras nações. Deus, com tristeza, concede. Saul é então escolhido. Alto de aparência impressionante, vindo da pequena tribo de Benjamim, ele parecia o candidato perfeito aos olhos humanos. E quando Samuel o unge com o óleo sagrado, algo sobrenatural acontece. Saul é transformado em outro homem. A presença de Deus o visita. Ele profetiza entre os profetas. E por um breve momento, parece que tudo vai mudar. O povo finalmente tem um líder. Samuel adverte: se vocês e seu rei obedecerem ao Senhor, tudo irá bem. A monarquia começa entre aplausos, lágrimas e advertências. Nos primeiros passos de seu reinado, Saul mostra sinais de humildade. Quando o povo questiona sua escolha como rei, ele não reage com ira. Quando alguns homens zombam dele e o desprezam, Saul se cala. A Bíblia diz que ele não respondeu com violência, ele manteve o silêncio. Logo depois, em uma das suas primeiras ações como rei, Saul lidera Israel numa vitória contra os amonitas. O Espírito de Deus vem poderosamente sobre ele e ele reúne um exército com coragem. A vitória é esmagadora e o povo celebra com entusiasmo. É o início de uma nova era em Israel. Um momento de união, de esperança, de renascimento nacional. Samuel renova o pacto entre Deus e o povo. Tudo parece estar no lugar. Mas algo sutil começa a se mover no coração de Saul, uma sombra silenciosa que só mais tarde se revelará perigosa. Você já passou por uma fase da vida em que tudo parecia se alinhar? Quando portas se abriam, pessoas te elogiavam e parecia que você finalmente tinha encontrado seu propósito? Saul viveu exatamente isso. Ele foi ungido, reconhecido e vitorioso. Mas o que ele ainda não entendia é que o mais difícil não é começar bem, é permanecer fiel. A pressão da liderança, o medo de decepcionar o povo, a insegurança que nunca foi tratada, começaram a corroer silenciosamente o seu interior. E é aqui que surge uma das perguntas mais importantes que podemos refletir. Você está buscando manter a aparência de fidelidade ou está vivendo uma obediência verdadeira, mesmo que ninguém veja? A caminhada de Saul é o espelho de muitos corações sinceros que começam com temor, mas são vencidos pelo desejo de aprovação. O que era zelo torna-se pressa. O que era humildade transforma-se em controle. A busca por agradar a Deus se mistura com a necessidade de agradar os homens. E o que parecia ser apenas um detalhe no início, um coração dividido, logo se revela como o início de uma tragédia espiritual. O trono que Deus permitiu agora exige mais que coragem, exige fidelidade. E quando o coração de Saul começa a se inclinar mais para o aplauso do povo do que para a direção de Deus, o destino do seu reinado começa a mudar.
O rei que começou bem está prestes a tropeçar nos próprios medos. Neste ponto da história, uma semente já foi plantada, a semente da desobediência que brotará nos próximos capítulos. Mas ela ainda não foi totalmente revelada. Por enquanto, Saul ainda é celebrado. O povo acredita nele, Samuel ainda o acompanha, Deus ainda o orienta. Mas como a Bíblia nos mostra em tantas narrativas, o que está oculto no coração sempre encontrará um caminho para se manifestar nas decisões. Por isso, te convido a refletir. O que tem governado suas escolhas? A direção do Espírito Santo ou o medo de perder a aprovação das pessoas? Você pode até estar no lugar certo, como Saul estava, mas com o coração errado. E no reino de Deus, é o coração que define o destino, não a posição. O tempo passa e Saul começa a enfrentar desafios que exigem mais que força física ou presença de liderança. Agora, ele precisa de discernimento, de paciência, de uma fé que não se abala com as circunstâncias. E é nesse ponto que a narrativa começa a revelar uma verdade desconfortável. O verdadeiro teste do caráter não acontece quando tudo vai bem, mas quando o silêncio de Deus exige espera. Os filisteus, inimigos históricos de Israel, se levantam com força assustadora. O exército inimigo se multiplica como a areia do mar, com carros, cavaleiros e soldados preparados para a guerra. Diante disso, o povo de Israel entra em pânico. Muitos fogem, outros se escondem em cavernas e a ansiedade começa a tomar conta do ambiente. Samuel, o profeta, havia instruído Saul: espere 7 dias, eu virei e oferecerei o sacrifício ao Senhor. Mas os dias passam e nada de Samuel aparecer. O povo começa a se dispersar. O exército de Israel, já pequeno, agora se torna ainda menor. Saul observa tudo e o medo cresce. Os olhos humanos veem apenas a derrota iminente. A fé começa a se confundir com a lógica. E então, Saul toma uma decisão que muda o rumo da história. Ele mesmo oferece o sacrifício ao Senhor, algo que não lhe cabia. Aos olhos do povo, foi um ato de liderança. Talvez para muitos, até um gesto de fé. Mas para Deus, foi desobediência. E o mais trágico, Samuel chega logo em seguida, exatamente como havia prometido. O tempo de Deus nunca atrasa. Mas o coração de Saul já não sabia esperar. A repreensão de Samuel é dura, clara e profética. Agiste como tolo, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que ele te ordenou. Agora o teu reino não subsistirá. Essa sentença carrega o peso da eternidade. Não era apenas sobre um erro momentâneo, mas sobre um padrão de comportamento que começava a surgir. O problema de Saul não foi apenas agir fora do tempo, foi confiar mais na sua percepção humana do que na palavra de Deus. Ele escolheu agir como um rei comum e não como um servo obediente. Quantas vezes nós também nos encontramos nesse lugar? Você já tomou uma decisão porque sentiu que Deus estava demorando? Já agiu com pressa, mesmo sabendo o que era certo, só para manter a aparência de controle? A crise revelada no sacrifício de Saul é a mesma que tantos cristãos enfrentam hoje: o desafio de esperar. Esperar a resposta, esperar a porta abrir, esperar o tempo certo. E enquanto esperamos, vemos as pessoas ao nosso redor se afastarem, os recursos diminuírem, os inimigos se aproximarem. É nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que o verdadeiro coração se revela. Saul foi escolhido, sim, mas ser escolhido não é o mesmo que ser fiel. A fidelidade se prova no silêncio, na espera, na submissão ao tempo divino. E o que poderia ter sido uma vitória gloriosa se transforma em um aviso solene. O trono está em risco. O coração do rei foi testado e reprovado. No meio da repreensão, Samuel deixa claro que Deus já buscava alguém segundo o seu coração. Essa frase não apenas sentencia Saul,
mas introduz de forma sutil o próximo protagonista da história, Davi. Ainda desconhecido, ainda invisível aos olhos do povo, mas já conhecido por Deus. Enquanto Saul tentava garantir o futuro com suas próprias mãos, Deus preparava em silêncio alguém que confiava mais na presença do que na posição. E aqui está uma verdade desconfortável, mas libertadora. Deus não busca perfeição, mas corações obedientes. Você está tentando segurar algo que Deus te deu, mas está perdendo a presença dele no processo? O que está te guiando? A fé ou o medo de perder o que conquistou? A partir deste episódio, o reinado de Saul segue como uma montanha-russa emocional e espiritual. Ele ainda tem autoridade. O povo ainda o reconhece. Mas algo mudou. A unção permanece, mas a presença já não responde da mesma forma. A aprovação pública não compensa a ausência da direção divina. E talvez essa seja uma das lições mais duras da vida cristã. Podemos ainda estar funcionando, mesmo já tendo perdido a conexão com a fonte. Saul continua reinando, mas agora com um coração inseguro, cheio de ansiedade e cada vez mais desconectado da vontade de Deus. O homem que começou humilde agora está sendo consumido por sua pressa, por sua necessidade de controle, por um orgulho que ainda não se manifesta totalmente, mas que já contamina suas escolhas. O que Saul viveu nesse episódio do sacrifício fora do tempo é uma advertência poderosa para todos nós. A obediência não se trata apenas de fazer o certo, mas de fazer no tempo certo, do jeito certo, com o coração certo. O zelo fora de hora pode ser, na verdade, desobediência disfarçada de espiritualidade. E se não aprendermos a esperar em Deus, seremos tentados a agir como Saul, tomando decisões que parecem corretas, mas que ferem princípios eternos. Portanto, reflita. O que você está tentando antecipar que Deus mandou esperar? Será que a sua pressa está custando mais do que você imagina? O coração que começou temeroso agora se revela inquieto, e a inquietação é o início da ruptura com a obediência. O tempo avança e Deus dá a Saul uma nova missão. Dessa vez, não se trata apenas de proteger Israel, mas de executar um julgamento divino. A ordem é clara, direta, impossível de ser mal interpretada. Destruir completamente os amalequitas, cada homem, mulher, criança, animal. Esse mandamento pode soar duro aos nossos ouvidos modernos, mas era uma resposta justa a uma longa história de pecado, crueldade e afronta contra o povo de Deus. Os amalequitas haviam atacado Israel covardemente no deserto, quando estavam mais vulneráveis. Agora chegou o tempo do juízo. Deus confiou essa tarefa a Saul. E mais uma vez, Saul começa bem. Ele reúne o exército, marcha contra os amalequitas e vence a batalha com facilidade. A vitória estava nas mãos, mas o que Saul faria depois da conquista revelaria mais uma vez a verdadeira condição de seu coração. Em vez de cumprir totalmente a ordem divina, Saul decide poupar o rei Agag e preservar os melhores animais. O que parecia insignificante aos olhos humanos era, na verdade, uma desobediência direta. Saul não fez o que Deus mandou, fez o que achava melhor. E o mais grave, ele justificou sua escolha com uma aparência de espiritualidade. Quando Samuel chega ao acampamento e pergunta: "Que balido de ovelhas é esse que ouço?", Saul responde que poupou os animais para sacrificar ao Senhor. Uma justificativa piedosa, mas completamente vazia. O coração já estava distante. Ele obedeceu parcialmente e disfarçou sua rebeldia com boas intenções. E aqui está uma das lições mais duras da vida com Deus. Obedecer parcialmente ainda é desobedecer. E justificar a desobediência com intenções santas não engana ao Senhor. Samuel, tomado por tristeza e indignação,
libera uma das frases mais poderosas e conhecidas das Escrituras. Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. É aqui que a máscara de Saul começa a cair. Pressionado, ele confessa: pequei, transgredi o mandamento do Senhor, porque temi o povo. A verdade finalmente vem à tona. O problema de Saul não era apenas desatenção ou mal-entendido. Era medo de perder a aprovação dos homens. Era insegurança disfarçada de zelo. Era orgulho escondido por trás de rituais religiosos. Quantas vezes nós também já usamos boas intenções para justificar decisões que sabíamos que eram erradas? Você já tentou camuflar um erro com aparência de espiritualidade? Já priorizou a voz das pessoas acima da voz de Deus? A reação de Samuel é dolorosa e final. O Senhor rejeitou a ti como rei. E mesmo diante do arrependimento de Saul, a resposta divina não muda. Porque arrependimento verdadeiro não é apenas reconhecer o erro, é mudar o coração. Saul chorou, pediu perdão, implorou para que Samuel permanecesse ao seu lado diante do povo. Mas até nisso ele revela seu verdadeiro foco. Honra-me agora diante dos anciãos e diante de Israel, diz ele. Ou seja, ele ainda estava mais preocupado com a aparência pública do que com a reconciliação verdadeira com Deus. Não era o trono que Saul temia perder, era a sua imagem. E quando a reputação se torna mais importante que a obediência, o fim já está traçado. É nesse momento que Samuel se afasta definitivamente de Saul. A Bíblia diz que o profeta nunca mais voltou a vê-lo. O homem que o ungiu, que acreditou nele, que o guiou nos primeiros passos, agora se despede com tristeza. E mais uma vez, aprendemos que nem toda perda é visível. Saul continua como rei, ainda veste a coroa, ainda comanda o exército, mas algo essencial foi embora, a presença de Deus. Você já sentiu que algo precioso se foi, mesmo que tudo à sua volta pareça igual? Essa é a dor silenciosa de quem ainda tem o posto, mas perdeu a aprovação. Saul se tornou rei sem direção, líder sem comunhão, símbolo de uma liderança vazia, baseada em si mesmo. O reinado de Saul, a partir deste ponto, entra em colapso interno. A desobediência não apenas rompeu sua comunhão com Deus, ela destruiu sua estabilidade emocional e espiritual. O rei que começou humilde agora luta com ciúmes, insegurança, crises de identidade. E enquanto ele tenta manter as aparências, Deus já move seus olhos para outro, alguém segundo o seu coração. E aqui está uma verdade que deve nos levar à reflexão profunda. Deus pode continuar a usar você por um tempo. Mas isso não significa que você ainda esteja aprovado. A unção pode permanecer por misericórdia, mas a presença só permanece onde há obediência. Portanto, reflita. Você está mais preocupado com o que as pessoas pensam de você ou com o que Deus sabe a seu respeito? A obediência é silenciosa, mas é ela quem sustenta o chamado. O tempo passa, mas as feridas espirituais de Saul continuam abertas. Após ser rejeitado por Deus como rei, ele permanece no trono, mas não por causa da sua fidelidade, e sim por causa do tempo divino. A aparente estabilidade do seu governo esconde uma ruína interior que cresce a cada dia. Saul está onde sempre quis estar, comandando o povo, ocupando a posição, usando a coroa. Mas o que antes era honra, agora se transforma em peso. A presença de Deus, que o havia ungido, se retirou. E o que sobra? Um homem consumido pelo medo, escravo da opinião pública, cada vez mais vulnerável ao ciúme e à instabilidade emocional. O trono ainda é seu, mas ele já perdeu a única coisa que realmente importava. A rejeição de Deus não foi um ato repentino. Foi o resultado de escolhas constantes, decisões alimentadas pelo orgulho e pela insegurança.
Agora, Saul vive um reinado vazio, sustentado por aparências e pela força humana. Ele se torna paranoico, desconfiado, impulsivo. Aquilo que um dia foi humildade transforma-se em controle. Aquele que começou se escondendo entre bagagens para não ser coroado, agora tenta controlar tudo e todos ao seu redor. Até mesmo aqueles que Deus levanta. E é nesse ponto que surge um novo personagem, ainda invisível para muitos, mas já escolhido por Deus. Davi, o jovem pastor de ovelhas. Saul não o conhece ainda, mas seu coração já sente que algo está prestes a mudar. A ameaça ao seu reinado não é externa, é a consequência da sua própria desconexão com o céu. A queda de Saul não foi visível de imediato, e isso é o mais assustador. Ele continuou funcionando, ainda liderava batalhas, ainda tomava decisões, mas já não era guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que um espírito atormentador passou a perturbá-lo. Ele era literalmente um rei em tormento, inquieto, sem paz, sem direção. O vazio deixado pela presença de Deus foi preenchido por angústia, e o medo tomou o lugar da fé. Saul tenta se apegar ao que resta, sua autoridade, sua aparência, seu status. Mas, como areia entre os dedos, tudo escapa lentamente. Você já esteve num lugar onde tudo parece estar no lugar certo por fora, mas por dentro tudo está em colapso? Saul estava assim, vivendo a forma, mas sem essência. Essa é a lição mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais trágica da vida de Saul. Não basta começar bem, é preciso permanecer fiel. Ele foi ungido, escolhido, honrado, mas abandonou o caminho da obediência. O coração, que antes tremia diante da missão, agora se endureceu. A fé deu lugar ao medo, a confiança ao controle. E o Deus que o exaltou agora silencia diante das suas súplicas. Saul buscou Deus, sim, mas só quando sentiu que perderia o trono. Sua busca não era pelo arrependimento, mas pela manutenção daquilo que havia conquistado. E Deus não se deixa enganar. Ele vê o coração, ele pesa as motivações, ele conhece os bastidores. Saul perdeu a essência, e quando a essência se vai, a queda é só questão de tempo. E assim termina a trajetória de Saul neste capítulo. Não com uma queda visível, mas com uma queda interior. Um rei ainda no trono, mas já sem o favor divino. Um guerreiro que ainda veste armadura, mas cuja alma está despedaçada. Um líder que ainda carrega autoridade, mas cuja voz já não ecoa nos céus. A coroa ainda está sobre sua cabeça, mas Deus já está treinando, em silêncio, um novo coração. E aqui vai uma pergunta que precisa ecoar fundo em cada um de nós. Você começou bem, mas está continuando com o mesmo temor? Porque o que sustenta o chamado não é o carisma, nem a força, nem os resultados. É a obediência silenciosa, o coração quebrantado, a humildade constante diante de Deus. A história de Saul é um espelho poderoso para todos nós. Mostra que ser escolhido não garante permanência, que um bom começo não protege contra um fim trágico, que a unção recebida ontem não substitui a obediência de hoje. O erro de Saul não foi ter falhado, foi ter tentado justificar sua falha sem mudar o coração. Ele trocou a presença de Deus pela aprovação dos homens. E quando o trono se tornou mais importante que a obediência, sua ruína foi decretada. Que essa história nos leve à reflexão. O que temos valorizado mais, a posição ou a presença, o reconhecimento público ou a intimidade com Deus? Moral da história: o início não define o fim. É o coração constante, obediente e humilde que sustenta o chamado. O orgulho corrompe até as escolhas mais ungidas. E quando o trono se torna mais importante que a presença, o fim é apenas questão de tempo. Saul já não ouve mais a voz de Deus. Seu coração está dividido, sua mente tomada pelo medo e pela insegurança.
Mas enquanto o trono se torna um lugar de crise, Deus já levantou um novo tipo de guerreiro. Um jovem de coração puro, mãos calejadas pelo trabalho e olhos treinados para enxergar o invisível. Ele não tem armadura, não tem fama, não tem posição, mas carrega algo que ninguém vê, a unção do Altíssimo. No próximo capítulo, você verá o improvável vencer o invencível. Um menino enfrentar um gigante, um cajado desafiar uma lança, e um coração obediente inaugurar uma nova era para Israel. Davi e Golias não é apenas uma história de coragem, é a prova de que quando Deus está com você, nenhum inimigo é grande demais. Você está pronto para ver o momento em que Deus exalta os pequenos e derruba os gigantes? Então não perca o próximo episódio, Davi e Golias. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.